Aliás, você sabe por que que quando a gente bebe água, a gente mantém a temperatura mais baixa e consegue controlar quando a gente está com muito calor, que nem eu estou sentindo nessa aula? Você sabe quais são as propriedades gerais desse negócio que a gente se chama de água? Se você não sabe, seja bem-vindo a mais uma aula de bioquímica em que falaremos dela, a água. A água, dentro aqui da bioquímica, a gente introduz a um campo chamado de componentes inorgânicos dos seres vivos. Por quê? Porque se você olhar aqui na molécula química da água, a gente não tem carbono. Geralmente, quando a gente fala de um componente orgânico, a gente fala de um componente chamado que tem carbono. Ou seja, a água ela é um componente que não é orgânica. E a água possui algumas propriedades que são importantíssimas para a gente aprender um pouco dessa bioquímica. Por exemplo, a água é uma molécula polar que possui umas características importantíssimas que você verá lá nas aulas de química, que permite aqui para a biologia, trazendo o entendimento de que muitas moléculas conseguem ser solúveis em água. Ou seja, se você pega, por exemplo, um salzinho e joga dentro da água, esse sal se dissolve. Ele é solúvel. E por quê? Porque a água, ela entra no meio dessa moléculazinha e consegue separar algum desses elementos. Isso é uma das primeiras funções importantes da água. Ela é solvente universal. Frente a esse assunto, obviamente, a gente traduz e traz algumas palavrinhas. Por exemplo, as moléculas que são solúveis em água são aquelas que são amigas da água. A gente chama isso daqui de moléculas hidrossolúveis. Ou de moléculas simplesmente chamadas de hidrofílicas. Fílicas, pessoal, é uma ideia para amiga. Ou seja, é uma molécula amiga da água, é aquela que solubiliza em água. Aquela que não são hidrossolúveis são conhecidas como aquelas que têm aversão à água, ou seja, as moléculas que são hidrofóbicas, aquelas que têm medo, fobia à água. Portanto, a água tem características, inclusive a própria polaridade, que você verá lá em química, que é uma característica que permite que muitas moléculas sejam solúveis em água. E é por isso que, geralmente, a gente usa essa definição que uma das características da água é ela ser solvente universal. Outra, vamos olhar para lá agora. A água favorece a ocorrência de reações químicas. Isso também é muito importante e por vários motivos. Vamos pegar um deles. Primeiro, vamos falar de algumas reações químicas. A água, ela participa de duas principais reações químicas que são a hidrólise e uma outra reação que é a reação por desidratação. Quando a gente diz que algo desidrata, pessoal, é quando a gente retira de alguma molécula água. Quando eu falo que eu estou desidratado, é porque eu estou perdendo água. Então, uma reação por desidratação é uma reação química em que na retirada da água eu consigo ver essa reação acontecendo. E é justamente o que a água faz. Por exemplo, quando a gente junta um aminoácido com outro, só que dando um spoiler, o aminoácido, ele é o componente da proteína. Ao juntar dois aminoácidos, a gente faz uma reação por desidratação. Ao juntar duas moléculas que formam um polissacarídeo ou um carboidrato, que a gente encontra muito na massa do macarrão, a gente também reage por desidratação. Ou seja, reações que a partir da retirada da água unem moléculas, reações que unem moléculas pequenininhas. Olha aí. Já a hidrólise é uma mesma ideia. Se na retirada de água eu uno ligações, quando eu ponho água aqui, eu quebro ligações. Ou seja, quebra
Você vai ver bastante essa palavra na biologia. É um sinônimo para lise. Quando a gente diz lise celular, é uma célula rompendo. E se a gente fala de hidrolise, é uma quebra na presença da água, hidrólise. Como a água, portanto, é importante na reação química, em várias reações. Mas não só por isso. A água permite, por exemplo, fazer uma função importantíssima enquanto essa ideia de reação química, porque ela aumenta a energia cinética das moléculas. Se eu solubilizo algumas moléculas em água, eu permito que haja maiores moléculas de água que ficam se batendo. Por isso, facilita essa ideia de acontecer mais reações químicas. Interessante. A água também tem uma propriedade importante enquanto a isso, porque ela solubiliza moléculas que facilitam reações químicas. Essas moléculas são conhecidas como as enzimas. As enzimas solubilizadas em águas facilitam e até aumentam a velocidade para acontecer uma reação química. Portanto, mais uma importância gigantesca que nós temos da água. Legal, não é mesmo? Mas tem mais. Olha aqui, ó. A água tem alta tensão superficial. De novo, uma propriedade que você vai entender muito melhor lá na química. Mas o que eu vou tentar resumir ao máximo? Ela tem uma tensão em sua superfície. A superfície da água é super juntinha entre si. E por quê? Porque essa junção se deve a algumas ligações entre hidrogênios e oxigênios. A gente chama isso de ligações de hidrogênio. Por conta dessas ligações de hidrogênio, a gente tem na água a maior superfície, a maior tensão superficial dentre as moléculas. E essa alta tensão é o que permite, por exemplo, o que faz uma gotinha d'água ser redondinha. É por conta dessa tensão que alguns insetos conseguem andar sobre a água sem se afundar. E isso também é uma característica interessantíssima da água. Outra delas, a água é transporte de substâncias. Vamos dar um exemplo básico e simples aqui, ó. Estamos falando do sangue. O nosso sangue, ele é composto por alguns componentes celulares e a grande porção do sangue é formada por plasma. E no plasma sanguíneo tem água. E o sangue é responsável por levar os nutrientes para o corpo inteiro. Ele é capaz de levar gases através de suas celulinhas para o corpo inteiro, hormônios para o corpo inteiro. Ele pode levar até os excretas embora através desse transporte. E, portanto, mais uma vez, a água compreende essa função. E, por fim, já que a gente começou com isso, a água é reguladora térmica. Ela permite facilitar os processos de absorção, inclusive retenção, e também a dissipação do calor. Quando a gente está com muito calor, o que acontece em um dia ensolarado? A gente sua. Quando a gente sua, a gente facilita a dissipação de calor, portanto, resfriando o nosso corpo. Já quando está muito frio, a gente retém água, facilitando com que essa circulação no nosso organismo faça a absorção de calor ser mais facilitada. É por isso, portanto, que quando a gente chega esbaforido, a água, um gole d'água, facilita a regulação da nossa temperatura e, portanto, a gente fecha essa ideia de que as funções da água são importantíssimas para a regulação bioquímica de um organismo. Tudo bem? Então, por facilitar as reações químicas,
por ser solvente universal de muitas substâncias, ser transportes de substâncias e ser reguladora térmica, a água compreende um dos importantes componentes bioquímicos do organismo, visto que até mesmo para a gente entender vida em outros planetas, a água tem que ser encontrada primeiro para a gente ter essa ideia de que precisa ter vida. E é por esse motivo também que eu consigo controlar a minha temperatura quando eu tomo um pequeno gole da aula. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado dessa aula e entendido os entendimentos e os conhecimentos passados. E a gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau.